começando então mais um Lattes, mais um Morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Hoje aqui comigo, o professor Volney Nunes. Muito obrigado, professor Volney. Vai conduzir aqui os trabalhos e já queria apresentar e agradecer também o arquiteto e urbanista Luiz Fernando Teixeira, também conhecido como Chibiu. O Luiz Fernando tem uma história muito interessante. Quem acompanha a discussão sobre cidade e sobre arquitetura em Goiânia e Goiás, no Brasil, com certeza o conhece. Nós vamos aqui conversar com ele sobre tudo que rolar na mesa. Por exemplo, Volney? Por exemplo, Goiânia. Goiânia. Chibiu, você mora em Goiânia, trabalha aqui. Goiânia, afinal, é uma cidade boa para viver, bonita ou não? Volney, eu nasci na Avenida Tocantins, né? Bem no centro da cidade. E o meu limite da cidade era o Bosque dos Buritis e o Bosque do Botafogo, né? E o aeroporto. Então, era uma cidade extremamente agradável de se viver, né? Quando criança, o Jockey Club, o Teatro Goiânia, né? Essas coisas que faziam com que a vida tornasse muito agradável, né? Durante esse tempo. Os flamboyants bonitos, a cidade com uns passeios agradáveis, sem problema nenhum de mobilidade, né? Então era uma cidade muito bonita, muito agradável de se viver. E ela foi perdendo esse caráter de cidade bonita. O motivo disso é um pouco de falta de intervenção no espaço público. O espaço público é muito importante do ponto de vista do equilíbrio social, da qualidade de vida, de passear como diz o francês, flanar pelos espaços. Como era agradável andar pela Avenida Anhanguera, pela Avenida Guaíba, que é uma das avenidas mais bonitas que eu conheço. Ela tem princípio, ela tem fim, né? Uma arborização belíssima. Os passeios bem acertados com o sistema viário, não tinha problema nenhum, não é? E aí foi perdendo esse caráter, foram descuidando do espaço público, foram descuidando da vegetação. Né? Por que nós descuidamos? Eu acho que é uma questão de gestão, né? A gestão já não dava mais importância a essa questão do espaço público. Porque a arquitetura que compõe esse espaço público é uma arquitetura agradável, vamos assim dizer, naquela época. Ela tinha 2 andares, mas ela era simbólica de uma época pós, vamos dizer, Art Deco. Estava se formando os arquitetos, né, que estavam chegando em Goiânia, mas o Atílio deu um caráter para essa cidade. As avenidas bonitas, perspectivas, né, praça cívica, são coisas muito inteligentes do ponto de vista de planejamento urbano. A praça universitária é muito bonita. Muito também. bonita, que é do Cordeiro, né? Que é um projeto do Cordeiro, exato, Valdemar Cordeiro. Valdemar Cordeiro, arte concreta. Então, depois o Chassel esteve aqui, fez uma intervenção no Bosque dos Buritis. O Chassel é um paisagista extraordinário. Então, naquela época, se dava muita importância ao espaço público, ao paisagista, ao arquiteto. E eram respeitados. Hoje não mais respeito. Hoje é questão política. Você diria que a gente se tornou mais individualista, talvez? A gente abandonou esses projetos coletivos? Eu acho que sim, sabe? Ou, por outro lado, uma outra hipótese, é o empobrecimento cultural. Os nossos políticos passaram a não ter esse olhar para a cidade e, portanto, se desobrigaram de pensar a cidade. Olha, eu vou dar um exemplo que é significativo do que está do ponto de vista cultural. O Pedro Ludovico inaugurou a cidade com o Teatro Goiânia. Isso é extraordinário. Isso já diz muita já coisa. Diz, não é verdade? Só que depois isso foi perdendo, né? O que aconteceu realmente com a cidade? Inclusive o nome, né, que ele deu ao evento de inauguração da cidade, Batismo Cultural. Batismo Cultural. Né? Pedro Ludovico era uma pessoa que lia os franceses, era um cara culto, um médico muito culto. Bom, chamar um urbanista tipo Atílio Correia Lima,
chamar um outro urbanista, né, como Armando de Godoy, né, para fazer um relatório de onde seria a capital. Eu acho que isso aí dá um avanço extraordinário, não é? Então, nós estamos perdendo isso. Perdendo. Os prefeitos, essa relação cidade-governo, né, foi uma relação que foi se perdendo no tempo, né, e até gerando conflitos. Sim, eu ia né? falar sobre isso. Isso aí... A cidade se torna mais violenta também. Exatamente. Né? Então, eu acho que a cidade... E aí o centro foi morrendo. E eu diria a origem da cidade, porque eu nasci ali na Avenida Tocantins, eu frequentava os futins da Avenida Anhanguera, depois do Teatro Goiânia, do cinema. Existe essa casa ainda onde você nasceu? Não, não existe mais. Né? Na realidade, não existe mais. Era a casa da minha avó, na Avenida Tocantins. Eu até brincava com o Siqueira, falei, eu sou o primeiro tocantinista do que você. Eu nasci na Avenida Tocantins, ele não gostava, não. Entendeu? Então, e aquilo... engraçado que naquela época havia uma divisão espacial psicológica dentro de Goiânia. Era o pessoal que era da esquerda da Avenida Goiás e o pessoal da direita da Avenida Goiás. A Araguaia era uma coisa, Tocantins era outra coisa. E havia até uma certa tensão. Uma coisa, não é? Depois isso acabou com o liceu, o pessoal ia para o liceu, né, atravessava a cidade. Por exemplo. Eu acordava às 5 horas da manhã, pegava a minha bicicletinha, ia fazer educação física com Lélio Ramalhão, lá no Liceu de Goiânia. Não, mas o liceu era coisa extraordinária. Tinha outro pedaço da cidade. Quando eu vim para Goiânia, era bairro popular. Morava lá, era outro mundo. É verdade, o bairro popular, existia o bairro popular. Mas a gente tinha que haver uma divisão espacial. E era muito longe, provavelmente. Exatamente. Era muito longe. Eu sei isso pelas minhas origens também. Na minha cidade, por exemplo, DNR, que não existe mais, estou falando de Barra do Gás. Eu morava no que seria o centro. O DNR era muito lá. Campinas, tinha uma Campinas lá também. Essa Campinas era praticamente uma outra cidade. Hoje são 2 minutos andando, 3 minutos. Tinha uma noção espacial. Duas coisas. Campinas era outra coisa. É isso. Né? Campinas Um outro mundo. Era outro mundo. Era outro mundo. Mas o que eu acho que aconteceu com o bairro popular, e era muito interessante, era a questão do aeroporto. Os aviões passavam ali, levantavam voo nos abacateiros e nas mangueiras. Né? Então o pessoal ficava meio assustado ali com o bairro popular. Eu acho que aquilo era um diferencial da cidade, muito interessante. Aqueles Douglas DC-3 levantavam voo assim. Eu não peguei essa época não, do aeroporto ali. Não pegou, só não? do bairro popular. Eu sou não, jovem, mas né? O Volney era uma coisa impressionante você ver os aviões levantados. Porque a pista terminava ali no muro onde tinha o campo de futebol, né? Que era Estádio Olímpico? Estádio Olímpico. Terminava ali. Então, a pista do aeroporto passava ali por cima. Até houve um acidente. Né? Caiu um avião no bairro popular levantando voo. Então, essa questão era meio... O bairro popular, os aviões passam lá, muito... Tinha um certo medo. Né? Mas o Chibio é muito delicado. Ele disse que Goiânia era muito bonita, mas não completou a frase. E nós não deixamos, na verdade. Ele não completou o raciocínio. Vamos lá, Chibio. Então E agora? Não, agora é uma cidade muito feia. Muito feia. Muito mal cuidada. Né? É uma cidade que não tem atrativo nenhum, nem do ponto de vista do espaço público, nem da arquitetura. A arquitetura está morrendo. Né? A vegetação que faz vamos dizer assim, a arborização da cidade é muito pobre, não se cuidou. Né? Então, esses bairros enormes que nasceram, nós trouxemos aqui o Horácio Cunha, que é o secretário de Mobilidade, e ele falou pela primeira vez, mas é uma coisa muito fácil a gente perceber em Goiânia. Goiânia é multicêntrica agora, tem vários centros. Cada bairro desse tem
um comércio, um hospital, tem uns serviços ali, tudo vertical. Mas não tem cultura, não tem vida, me parece. As pessoas trabalham e estão ali, mas não tem um teatro, não tem uma praça, um bosque. Eu acho que as cidades vão perdendo aquela sociabilidade. Que é uma coisa importante. A sociabilidade acontece nesses locais que você fala, na praça, no cinema. Com a perda do cinema, o nosso cinema paradiso era o Teatro Goiânia, entendeu? Cadê os cinemas onde a gente namorava? Quantos casamentos surgiram no Teatro Goiânia? Eu acho que essas coisas foram perdendo. A distância entre pessoas é muito longa, não é? Eu moro num edifício, eu não converso com ninguém. É uma coisa impressionante. Então, você perdeu essa coisa do contato. Ninguém visita mais ninguém, não é? Então, não se discute mais a cidade. Bom, nós vamos... Adam, deu aí? Nós vamos terminar, então, o primeiro bloco, Luiz Fernando, e vamos retomar, então, vamos continuar falando sobre Goiânia um pouquinho mais, querendo te ouvir falar mais sobre Goiânia, ok? Estamos voltando então com Lattes, mas não morde. Está aí na tela o endereço da nossa página do Centro de Estudos Brasileiros. Por meio do Centro de Estudos Brasileiros, vocês chegam no canal do SEB no YouTube e também a página, tem bastante coisa interessante. Nós estávamos conversando aqui, já engrenando a máquina, com o arquiteto Luiz Fernando, falando um pouco sobre Goiânia, sobre as suas origens e onde nós estamos agora. Nós vamos dar uma oportunidade, porque nós interrompemos bastante, para o Chibiu um pouco desenvolver essa ideia sobre Goiânia, de uma cidade bastante agradável, a uma cidade hoje, claro que essa não vai ser uma opinião geral, mas do meu ponto de vista, inóspita, com difícil convivência, quer dizer, ela não tem uma preocupação de agregar, de aproximar as pessoas, de criar comunidade. Parece que é o contrário, que a preocupação da cidade é em afastar as pessoas, em isolar as pessoas. Quer dizer, uma concepção de cidade que vai na contramão do que deveria ser uma cidade, de uma cidade medieval, por exemplo. Você poderia falar um pouquinho mais, continuar falando sobre Goiânia? O que eu acho que aconteceu? Que era uma cidade que foi crescendo de forma muito rápida, vamos assim dizer, e com isso as pessoas foram perdendo um certo controle dessa urbanização. Né? Então, quando a gente fala da urbanização do centro e da urbanização do resto da cidade, a urbanização do resto da cidade foi muito pobre. Né? Ela não teve aquela visão do governo Pedro Ludovico, vamos assim dizer, de fazer o espaço público, de ter os bosques preservados, de tratar das áreas culturais com o interesse inicial da cidade. Então ela foi crescendo meio que aleatoriamente. A partir de 1954, a cidade aí com poucos anos de idade, houve um crescimento muito exagerado, foram feitos mais de 50 loteamentos. Isso, de certa forma, desestruturou todo o processo de urbanização da cidade de Goiânia, a partir de 1954. E que foi, olha que coisa interessante, foi feito pelo governo, permitiu. Foi o governo que permitiu Incentivou esse tipo de coisa. Não é? Então, quem que incentivou isso? Foi o Jerônimo Bueno, quando ele foi governador. Né? Ele tinha aquela visão de urbanização, ele tinha uma empresa, ele incentivou esse crescimento. Né? Tanto é que você tem aí o bairro Bueno, Coimbra. Que são... Mas o que é... Qual que é a questão fundamental dessa desestruturação? Não houve um plano de crescimento dessa cidade. Ela foi crescendo aleatoriamente.
Então, não há esses espaços que você mencionou inicialmente, que é, né, o lugar de convivência das pessoas. Exato. É um lugar de moradia, né, mas não de convivência. Exato. Então, a cidade foi crescendo dessa forma muito aleatória, né? Em 1969, trouxeram aqui, até foi o Íris, né, prefeito, ele trouxe para cá o Jorge Wilhelm para fazer o plano diretor de 1969. E o Jorge Wilhelm resgatou, né, aqueles princípios do plano do Atílio, preservação das áreas verdes, das drenagens naturais, que está no relatório do Atílio, que é uma coisa, né, do Armando de Godard, uma coisa extraordinária, a bacia hidrográfica desse campo de Goiânia, né? Então, o Jorge ele começou a resgatar isso, criou um plano que dizia, olha, Goiânia tem uns umbrais, que é a BR-153, o Rio Meia Ponte, a cidade tem que crescer para o oeste, e aí vamos fazer um sistema viário que vai organizar isso e criar alguns elementos importantes do ponto de vista da estruturação urbana, né? Então, esse plano deu origem aí a T63, a T10, T9, T7. Se não tivéssemos isso, a cidade não estaria muito mais engasgada. Mais engasgada, né? E o Jorge também propunha questões culturais, né? A questão dos parques naturais, essas coisas todas, porque a gente vivia muito no Bosque dos Buritis, no Bosque do Botafogo, a gente frequentava isso, né? E era interessante na minha época. Goiânia faltava água, a gente ia buscar água lá no córrego. No córrego, né? Então, o crescimento muito, muito rápido desestruturou muito. E as famílias, né, que antes habitavam o centro, os filhos foram casando e foram indo para diversos outros lugares, outros bairros, né, às vezes longe, e foi perdendo essa coisa da unidade social. Aí é o ponto muito importante. Perfeito. Dessa desagregação social que houve em Goiânia, né, com esses loteamentos, com essas coisas todas. E a partir daí, nada mais aconteceu a não ser fazer mais uma coisa, um sistema viário ou outro, e nada do ponto de vista de reorganizar a cidade. Né, Mas você acha que ainda seria possível, do tamanho que está hoje Goiânia, com mais de 1.300.000 habitantes, seria possível recuperar um pouco essa possibilidade de convivência, Aí é uma questão lógica. Partindo pelo centro, vocês têm um estudo sobre o centro de Goiânia? Temos estudo sobre o centro de Goiânia. Partindo do centro, de criar ali um novo, quer dizer, recuperar um local de convivência, um centro cultural com todos os equipamentos que existem ali. Olha, você imagina, eu vou pegar aqui o debate que está acontecendo nesse exato momento. Por que não fazer um centro cultural ali onde era a Assembleia Legislativa? É isso está na hora do dia. Essa é uma questão fundamental. Tem outra questão que é a Praça Cívica, os prédios da Praça Cívica, que são da origem da cidade, eles deviam ser elementos culturais, bibliotecas, né? Cinema, enfim, está ali pronto. Está pronto. Né? E por que não? Modificar o uso. Dar uso àquele espaço. Exato. Não, a burocracia, ela ocupa qualquer espaço vazio que abre para ela. Vai ocupar ali, vai ocupar a Assembleia Legislativa. Isso é uma pena, porque é uma visão utilitária da cidade. Não tem uma visão, vamos assim dizer, esse aspecto cultural, uma visão de convivência humana, da alegria do espaço público, né? Do andar de bicicleta, como a gente fazia antigamente.
Acabou. Viu? Mas assim, Goiânia ainda é uma cidade que recebe gente de fora, né? A população vem muito de fora. E muitas pessoas que vêm de fora se encantam com a cidade. Nossa, que beleza, tão arborizada, tão agradável. Por que essa percepção? O problema está no país ou... É porque a urbanização no Brasil é muito triste. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Teria Você anda em ilha? algum lugar de qualquer cidade do Brasil, você acha que está em qualquer um dos lugares. É igual o shopping center. Você parece que está no mesmo lugar. É tudo igual. Então, o Brasil não aprendeu nada. O Brasil tem uma experiência extraordinária de cidades novas. Tem uma experiência de Brasília, Lúcio Costa, não aprendeu nada sobre a questão de cidade. O Brasil inteiro. Um pouco que, de certa forma, me encanta, né, que é um pequeno respiro, é a BR 163 no agronegócio, tipo Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, são cidades muito agradáveis. Aí vem a experiência paranaense desse negócio. O que acontece? O Oeste Paranaense, a City, chegou com a estrada de ferro. A City é uma empresa inglesa. E ela fez Maringá, fez Londrina, que são verdadeiras obras de urbanismo interessantes. E eles levaram essa experiência para Mato Grosso. E fizeram essas cidades muito agradáveis, né? E continuam agradáveis, com planejamento, com uma visão cultural. Quer dizer que o exemplo de cidades do Brasil hoje está no Mato Grosso. Umas cidades que são novíssimas das cidades. Novíssimas. E são pequenas cidades. Longe de tudo. Se você fizer uma comparação dessas cidades, da 163 com as da 153, olha, é de uma tristeza as cidades da 153. 153 é invasão. Né? É uma invasão. Né? Então, essa coisa E a City é que trouxe a City que trouxe esse cara. Tanto é que você vê o Jaime Lerner, que teve uma experiência, a faculdade de arquitetura lá, uma visão de cidade, da onde o Jaime Lerner formou, né? É essa experiência inglesa que, de certa forma, criou cultura de urbanismo. E não nós abandonamos o urbanismo ibérico, lusitano, degradado, e abraçamos parcialmente o inglês. Não, nesse lugar que ele está falando, nesses lugares. Porque nós aqui abraçamos, me parece que nada. Não abraçamos nenhuma escola. Foi o desarranjo. Tem uma coisa interessante, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a única cidade brasileira que tem desenho urbano. Aí, esse é o ponto importante que a gente podia pegar, do desenho urbano. Uhum. Porque o loteamento não é desenho urbano. Tá? Desenho urbano é outra coisa. E o Rio de Janeiro tem esse caráter do desenho urbano. Luiz Fernando, dá licença, nós vamos um pouquinho falar então sobre essa diferença entre o desenho urbano e o planejamento urbano. E o planejamento no terceiro bloco. Até mais. Vamos então retomar com o terceiro bloco do Lattes, mas não morde. Luiz Fernando estava discorrendo um pouco sobre a diferença entre planejamento urbano e desenho urbano. Luiz Fernando, uma experiência que parece que é do Rio de Janeiro. Muito do Rio de Janeiro. Como é que é essa? Eu antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu com os planos diretores. Houve um momento que os planos diretores, os arquitetos, ficaram um pouco intimidados. E quando começou a aparecer os economistas, os sociólogos, que passaram a dominar a questão do plano diretor. Não tem nada de errado isso, mas os arquitetos ficaram intimidados e não desenharam mais a cidade. Mancharam, aqui vai ser a expansão urbana, aqui vai ser... Mas não desenharam a cidade. E isso tem
praticamente 80 anos que essa coisa aconteceu. Nós estamos fazendo planos diretores como se estivesse desenhando isso há 80 anos atrás. Isso é uma coisa muito triste, porque nesse tempo não se desenhou mais a cidade. Essa é a tristeza, que as cidades ficaram muito pobres do ponto de Os vista. arquitetos abandonaram a cidade. Se intimidaram, Ficaram intimidados. Os planos diretores passaram a ser... Então, que a gente usa esse título Arquitetura e Urbanismo. Pelo que você está dizendo, os arquitetos, apesar de levar isso no nome, não dão mais atenção para o urbanismo. Não dão mais atenção. Mas o Rio de Janeiro dava atenção para o urbanismo. Porque você começa com Pereira Passos, que fez intervenções extraordinárias. Por exemplo, a Avenida Presidente Vargas, né? Uma intervenção extraordinária. Aí você repara que o Rio de Janeiro trabalha não só o sistema viário, mas ele trabalha a edificação próxima. O cenário, né? O cenário. Ele cria o cenário. E depois ela foi desenvolvendo aspectos muito interessantes. Por exemplo, nós estávamos falando aqui da Praça Paris, né? Depois o Aterro do Flamengo, depois a intervenção em Copacabana, aquele projeto de Copacabana, até chegar na Barra. Né? E o Rio de Janeiro, vou dar um dado para você importante. Em 1909, o Rio de Janeiro desenhou a cidade balneária, que é hoje Copacabana, Ipanema e Leblon. Pouca gente sabe que isso foi desenhado em 1909 e chamava cidade balneária. Então tem uma tradição extraordinária. Depois veio o Agache, né, fazer um plano no Rio de Janeiro. Depois o Le Corbusier teve lá. E o Rio de Janeiro. Aí desenharam o Ministério de Educação. O Rio de Janeiro... Agache foi o professor de Atílio. Foi professor de Atílio, exatamente. E ele desenhou Goiânia com essa ideia de cenário. Exatamente. A Praça Cívica é um cenário. Então, os arquitetos abandonaram a cidade. Eu não acho que eles abandonaram. Eles não tiveram muita vez para isso. Olha que interessante. Não é se abandonaram, se intimidaram com as outras profissões. Mas olha que interessante, porque o urbanismo, assim, consubstanciado como, vamos dizer, atividade profissional, ele é desse período aí, anos 30, 40, né? Coincide um pouco com a intimidação dos arquitetos. Mas o urbanismo hoje é atribuição exclusiva de arquiteto, não tanto de economista, nem sociólogo. Olha, a gente tem que diferenciar um pouco a questão do planejamento urbano, que é esse do plano diretor, daquilo que interfere na cidade enquanto desenho. Tá? É isso que está faltando, desenhar a cidade. Se perdeu isso no tempo. Não tem uma escola que faz estudo desenho urbano. Eu não vejo isso mais como, vamos dizer assim, a parte fundamental na formação. Vamos caçar um pouco de briga, então, aqui com as escolas de arquitetura. Eu vou fazer uma comparação, comprando briga. Será que estaria acontecendo com a arquitetura o mesmo, como, por exemplo, com a veterinária? Antes, a nossa veterinária cuidava de animais, estava dirigida a animais de grande porte. Hoje é o pet. Então, a ambição do menino que vai fazer veterinária é cuidar do cachorro e do gato. Estaria acontecendo um fenômeno parecido com a arquitetura? O arquiteto quer saber de fazer projetos de interiores, é mais rápido, ele nem sabe o que é cidade mais, e nem tem interesse, porque essa discussão se perdeu. Se perdeu em termos de desenho. Tem pouco tempo da disciplina urbanismo, né? Um semestre, 2. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu acho que, num determinado momento, as escolas de arquitetura, abrir espaço ou para a arquitetura ou para o urbanismo. Se abre, todo mundo estuda arquitetura, faz projetos de arquitetura, faz projetos de edificação, que é a tese da arquitetura, esquece de desenhar a cidade. Como é que se desenha a cidade? Quais são os conceitos que definem esse desenho? Não estou falando de cidade nova, não. Estou falando de desenhar a cidade mesmo. O espaço público, né? A relação do uso do solo, mas com a edificação, o gabarito, aquela coisa que faz o cenário. Entendeu? Não. Tibi, eu me lembro da primeira vez que eu vi você falando, você tinha feito um projeto para o centro da cidade que envolvia circulação, um punhado de coisa.
inclusive desenho urbano. Aí você disse uma frase que eu gostei muito. Cidade é um organismo muito complexo para ser deixado por conta só de um tipo de profissional, do arquiteto. No planejamento urbano você tem que ter tudo, você tem que ter de médico, advogado, agregar sociólogo, conhecimento, porque é muito complexo. Eu acho que isso é verdade. Sim. Enquanto plano, Mas o desenho... o desenho, aí é obra de quem desenha. Sim. Não, então, Você diria que um exemplo de desenho da cidade que busca integrar a natureza seria esse parque nosso enorme, que é um dos maiores do mundo, que é o Macambira Nicuns? eu diria que sim. Aquilo foi um projeto de desenho urbano, entendeu? Porque ele começou, ele tem 3 objetivos bem claros. Um objetivo urbano, né? Um objetivo ambiental e um objetivo paisagístico, que é aquele de você oferecer espaços muito interessantes para que a sociedade possa conviver nesse território. Mas ele não está no nível de um Ibirapuera, por exemplo, em São Paulo ainda. Estou dizendo isso porque eu moro no centro, eu às vezes nem lembro que existe uma Macambira. O que acontece é que o Macambira Nicuns, de repente, ele estava sendo muito usado. Né? E, de repente, a polícia ambiental tomou conta do parque. Então, os edifícios são ocupados pela polícia ambiental. E está lá, polícia dentro. Quer dizer, isso expulsou um pouco as pessoas. Mas, pegando o projeto em si, esse é um projeto de recuperação ambiental, recuperação das águas, né? Redesenhar o espaço para que você possa conseguir conectar a população ao parque, criar novas conexões entre bairros, porque você andava 3, 4 quilômetros, não tinha essa conexão entre esses bairros. Mas, principalmente, valorizar o meio ambiente com escolas de meio ambiente dentro do parque. Isso era uma coisa que uma certa exigência do BID. Né? Ali ia se fazer uma avenida. Né? E o BID falou, não, eu não financio a avenida. No fundo de vale. No fundo de vale. Mas Com eu a marginal. com a marginal. E o que acontece, né, é que nós estamos perdendo uma intervenção extraordinária assim, do ponto de vista desses elementos que eu falei para vocês aqui. Mas o projeto em si, desculpa a ignorância, do Macambira Nicuns, ele chegou a ser finalizado, a ser entregue, ou ele ficou um daqueles que o poder público não conseguiu terminar? Só para você ter uma noção, tem 4.560 pranchas de desenho que vai do urbanismo, da arquitetura, do paisagismo, da recuperação ambiental, das pontes, do plantio, do replantio. São 4.500 pranchas de desenho. E disso... 27 quilômetros, todo projetado e organizado. E o que foi realizado até agora? 6 quilômetros. 6 quilômetros de... 27. De 27. 27. Então, mas esses 6 quilômetros, ele já dá uma amostra. Os bairros em volta, porque, na realidade, ele tinha um caráter também de trazer a população, que a população conhecesse aquilo, porque aquilo era abandonado. Ninguém chegava ali. A nossa análise do parque era uma análise... O que a gente encontrava nos fundos de vale era uma coisa impressionante. Então, esses 6 quilômetros já fazem sentido. Já faz sentido. Um parque que tem vale recuperação ambiental. O que é triste é a polícia ambiental ocupar um prédio que é destinado à educação ambiental. Você já foi lá, senhor? Não, nunca fui. Uma vergonha. Nunca fui. Nós moramos aqui e nunca fomos na nossa praia. Tem um prédio que é muito interessante, porque ele um deles, eu fiz ele todo de pedra, né? E fui criando umas janelinhas, e cada janelinha dessa era uma constelação aqui
que é do Hemisfério Sul. Olha só. Que é muito bacana. De noite... Luiz Fernando, termina esse bloco aqui dando alguma esperança, porque se os arquitetos agora também fazem só o desenho minúsculo, aquela coisa do interior, o veterinário cuida do pet, para onde nós vamos? Eu estou te fazendo já uma coisa assim muito catastrófica que eu estou vendo aí, mas talvez você sinalize para uma coisa, uma reversão desse quadro. As escolas de arquitetura precisariam reverter, porque nós precisamos de planejamento urbano. Olha, tem duas escolas no Brasil que trabalham muito com a cidade, que é a USP e a Escola da Cidade. Mas eu tenho visto, né, que a própria nossa escola aqui da UFG, ela está avançando nisso. Tem uma arquiteta formada aqui na UFG que entrou no meu escritório como estagiária. Hoje ela é professora numa escola de arquitetura em Barcelona. A Laura? A Laura. A Laura foi colega da minha filha. Eu sou rodeado por arquitetos por todos os lados. A minha filha Isabela, são amicíssimos, da mesma turma. Pois Laura Guimarães. Laura Guimarães. Ela trabalhou comigo lá. E hoje vim falando, essa menina logo que ela foi para o escritório, eu sabia que ela... Olha aí, ó, falando de você, Laura, aqui ó, com o Luiz Fernando. Vamos terminar o terceiro bloco, estamos voltando. Estamos começando então o quarto e último bloco do Lattes, mas não morde. Um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Vocês estão vendo aí na tela o nosso endereço do nosso canal no YouTube, o canal do Centro de Estudos Brasileiros. Lá vocês podem acessar tanto este programa que nós estamos gravando agora, como todos os outros que nós já fizemos aqui no estúdio do Centro de Estudos Brasileiros. Vamos aproveitar ainda agora aqui a presença do Luiz Fernando para falar um pouco de uma experiência que eu vi um pouco, a página do Grupo 4 e pelo tamanho mesmo do projeto, não poderia não ser o maior, falar um pouco de Palmas, que é um projeto do Grupo 4, que com a sua liderança, acredito. Foi. Nos conte um pouco, Luiz Fernando, por favor, como é que se deu a história de Palmas e como é que ele estaria hoje, se der tempo? Pois é, eu estava no meu escritório, né, e minha secretária chegou e disse, olha, tem um senhor aí dizendo que é governador do estado de Tocantins, que quer conversar com você. Eu achei que isso era uma gozação, né? Por que o Siqueira? Eu nunca tinha visto o Siqueira na minha vida. Chego lá, está o Siqueira. O Siqueira é um sujeito, eles podem falar o que é, mas ele é um sujeito muito forte naquilo que ele está querendo as coisas. Aí ele falou assim, olha, eu vim aqui te convidar para você ir amanhã lá no Tocantins, principalmente já era governador, eleito, mas não tinha tomado posse ainda. Queria tomar posse em janeiro. Isso era novembro de 88. Então, aí ele me disse assim, não, eu quero que você vá a Araguaína e arranjar um lugar lá para eu instalar o palácio, o centro administrativo, que eu vou fazer a capital em Araguaína. Aí eu falei para ele, tá bom, amanhã eu vou com o quê? Ele falou, não, tem um avião que vai levar você. Eu fui para Araguaína, passei lá uma semana, né, fiz lá um relatório para ele, voltei, apresentei o relatório e eu falei assim, governador, o senhor vai perder a oportunidade de fazer uma capital? Eu falei, vocês, sulquistadores do Sul, eu não tenho dinheiro para fazer capital, eu tenho que pegar o que já está pronto. E me esculhambou, na verdade, que é típico do Siqueira, me esculhambou. Eu fiquei quieto. Falei, tá bom, está aí o relatório. 2 semanas depois, o Siqueira me liga e fala assim, Teixeira, eu preciso que você faça um mapa para mim, onde é que é o centro, ele ainda falou assim, o centro geodésico. Eu sabia o que ele queria, o centro do estado.
do Tocantins e traga para mim amanhã, porque tem um avião aí às 7 horas para trazer vocês. Governador, são 7 horas da noite. Se você não quiser fazer, não faça. É pegar ou largar? É pegar ou largar. Eu chamo o outro. Aí eu olhava aqui e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? De repente, aquele estalo. O estado do Tocantins, né, tinha sido um triângulo. Eu desenhei o triângulo. É o bico do papagaio. Ele tem um triângulo perfeito. Paralelo 13, Rio, Tocantins, e forma um triângulo. É claro que ele tem as nuances do triângulo. Aí eu fiz o desenho próximo de Miracema, chamado Miracema do Norte. Miracema do Norte. E aí, no outro dia de manhã, eu fui lá no Palácio. Palácio não. Ele era o deputado do PDC, naquele, ainda, né? Isso. E tinha como... Ele era vamos dizer assim, o líder do PDC. Uhum. Ele pegou aquele papel, de repente apareceram outras pessoas, o cara da Sudeco, não sei o quê. Também ele mandou fazer outras pessoas fazer onde era o centro do Tocantins. E deu a mesma coisa, olha que coisa interessante. Um diferencia um ponto do outro. Não. Virou para mim e falou assim, olha, você fica aí, porque eu vou conversar com o presidente, nós vamos fazer uma capital aqui. Tá bom, fiquei lá. Já tinha incorporado sua ideia. Hã? Tinha incorporado sua ideia. Já tinha incorporado a minha ideia. Mas acontece que tinha tido brigas. Lá, Entre eles, lá. Um queria, outro queria, outro queria. Ele achou melhor fazer. Aí, essa história é interessante. 4 horas depois aparece o Siqueira lá. Eu não tinha almoçado, não tinha nada. Eu disse, olha, o presidente disse que não é para fazer capital, que não dá certo isso, e papapá. Eu vou te mandar levar de carro para Goiânia. Eu ia no carro, aí meia hora depois o motorista ligou o rádio do carro, notícia extraordinária. O governador do Tocantins vai fazer uma capital nova, próximo de Miracema do Tocantins, do Norte, que vai chamar Miracema do Tocantins. Ele não falou para mim com medo de eu dar notícia primeiro que ele. Olha só. Mas ele já estava... Não, óbvio, que era só eu e ele na sala. A notícia sou eu, o governador. É o governador, entendeu? Aí... É o ganho político. Claro. E aí ele já virou para mim, eu já cheguei lá e falei assim, você se prepara, porque nós vamos ter que escolher, eu quero conversar com vocês. E aí pegou o mapa, me chamou lá de novo no outro dia e marcou um quadrilátero de 90 por 90, onde a gente tinha achado possível. Agora vocês vão encontrar 4 lugares, aí, 4 territórios para que eu possa escolher, junto com a Assembleia Legislativa, o lugar de fazer palma. Cara, não tinha um mapa. O nome já estava definido. Você falou não, Palmas? Não, falou Palmas, mas antes... Não, fazia a cidade, a capital. Desculpa, fazia a capital. Então, o que nós fizemos? Nós alugamos um helicóptero. A gente não sabia se ia ser pago, não tinha estado. Foi no peito. Era tudo na conversa. Eu e o Alfredo aí, nós entramos numa loucura que não tinha tamanho. Mais de 100 horas de voo de helicóptero, olhando, descendo, tá? E identificamos 4 áreas e levamos para ele. Falou, mas essa aqui é a melhor. Tinha mais gente que eu e o Alfredo. Tinha gente que tinha de recursos hídricos, de mata, de solo, enfim, tinha 12 pessoas, 15 pessoas de aspecto multidisciplinar. Entendi. E aí, escolhemos 4 lugares. E o primeiro era o que a gente chamava Mangues, que era do outro lado do Rio, Tocantins, né? E na margem esquerda, e uma outra na margem direita, e uma terceira margem, e uma quarta que acabamos de a gente descobrir que era uma reserva xerite. Tá? Uma? Reserva xerite. Reserva então ficaram 3. Né? Aí ele veio para o Siqueira, expliquei tudo para ele. Ele ficou com aquele. Uma semana depois ele me chama.
nós vamos mudar seu relatório. Como assim? Nós vamos fazer a capital na margem direita do Rio Tocantins. Falei, governador, eu não posso, em hipótese nenhuma, mudar um relatório assinado por 12 pessoas. Vocês, técnicos de escritório, não entendem de geopolítica. Vocês são burros. Eu falei, mas por que o senhor está falando isso? Ele falou, olha, se eu fizer a capital do Tocantins na margem esquerda, tudo que foi feito no Tocantins foi feito na margem esquerda. Se eu não fizer na margem direita, daqui 50 anos a margem direita vai querer separar do Tocantins. Um novo Estado. Um novo Estado. Falei, governador, o senhor tem toda a razão. Mas aí ele me encaixou. Né? Falei, olha, eu não vou mudar relatório, mas o senhor deixa comigo. Vou chamar o grupo. Eu falei com o grupo, e aí fomos fazer uma reunião com os deputados que tinham sido eleitos, constituintes, que iam escolher. Né? Eu falei, olha, a gente fez um trabalho técnico sobre mas eu prefiro a margem direita, por causa da Serra do Lajeado, por causa do lago, e fui vendendo um negócio para os caras. Do lado direito. Pro lado direito. Eu tinha prometido. Que era a encomenda. Mas antes eu fiquei com medo do Siqueira ter fazenda lá. Ter coisa. Falei, meu Deus, será que eu estou entrando numa fria? Entendeu? Mas não, a visão geopolítica dele foi extraordinária. Isso foi um sucesso hoje no estado do Tocantins. Eu não conheço o Tocantins. Mas desculpa, Vônio, mas de que lado ficou, afinal de contas? Do lado direito. Do lado direito, que é o que ele queria. É o que ele queria. Porque o lado esquerdo tinha mais... Não, é que o lado esquerdo a cidade ela tinha outros atrativos. Por exemplo, né, a infraestrutura para chegar do lado direito tinha que fazer ponte, tinha que levar energia. Já do outro lado já tinha tudo. Como a gente fez métrica, ranqueamento, né? Uma ganhou da outra, né? Porque tem várias, vamos dizer assim... Então ele optou pela região de menor infraestrutura do Estado. Do Estado. Justamente pensando na frente. Em equalizar, né? Isso. E foi extraordinário, porque... e aí eu convenci os deputados. Mas ele já tinha convencido os caras. Por sua vez, ele já tinha. Ele só... Alessandro, deixa eu aproveitar essa deixa que você falou de um político que capitaneou, inclusive, a criação de um novo Estado, né? A separação do Tocantins de Goiás, quer dizer, um político bastante experimentado. Mas, vendo de fora, o Siqueira era um tipo, vou usar uma expressão um pouco forte, rústico, mas com essa visão, olha só, com essa visão de fazer uma nova capital e convidar profissionais. Quer dizer, não fez com qualquer um, em suma. Bom, a pergunta é assim, mesmo um político como o Siqueira seria mais avançado que os nossos políticos de hoje? A outra pergunta, a segunda, na sua experiência, com quem é mais difícil trabalhar? Com o político ou com o empresário privado? Olha, a gente tem que pegar vamos dizer assim, a tipologia do político. É muito interessante. O Siqueira era um homem determinado. Absolutamente determinado. Ele sabia o que ele queria e fez. Ele queria o Estado, fez o Estado. Ele queria fazer a capital, ele fez a capital. E em um ano ele mudou a capital lá para esse cerrado que não tinha absolutamente nada. Em um ano ele mudou a capital. Então era extremamente determinado. E esse determinismo dele nos fez sofrer muito, porque ele ficava em cima da gente, a gente tinha que desenhar aquilo, fazer a cidade acontecer. Né? Então, nós tivemos 2 meses para planejar essa cidade, porque em 20 de maio de 89, ele lançou a pedra fundamental com os planos da cidade lá. Então, era uma coisa assim... Uma força de vontade Uma tremenda. força de vontade, porque ele tinha só 2 anos. Né? Porque foi um mandato tampão. Né?
Então ele só tinha 2 anos nessas coisas. E também acreditar no nosso plano. Pô. Isso é outra coisa. Exato. Né? Ele acreditou naquilo, acreditou na cidade. E hoje tem 350 mil habitantes lá. O brasileiro assume. Que acreditaram nessa ideia. Hã? Anselmo, você entendeu com quem que a gente está conversando aqui? É o único arquiteto do Brasil vivo, autor do projeto e do desenho de uma capital. Luiz Fernando Teixeira. Luiz Fernando Cruvinel Teixeira. Cruvinel Teixeira. Chibiu. Fantástico. Nós temos tempo ainda? Não, mas a gente podia continuar um pouquinho fazendo. Vamos fazer mais um bloco para o. Isso aqui é um registro importantíssimo. É isso. Então nós terminamos aqui na TV UFG. Vamos fazer mais um bloco ainda com o Luiz Fernando para o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, Luiz Fernando. Se você quiser se despedir dos telespectadores da TV UFG, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer a vocês dois por terem me convidado para fazer essa discussão sobre cidade. Né? É muito raro isso hoje. Né? As pessoas não querem discutir mais cidade, não querem mais conversar com experiências que aconteceram, né, nesse processo de urbanização do Brasil. Parabéns para vocês, não para mim. Não, muito obrigado. Para você. Isso vai ficar para a história, nós estamos fazendo história aqui. Muito obrigado. Vamos então começar aqui o nosso bônus para os nossos seguidores, inscritos e aqueles que ainda vão se inscrever no nosso canal do Centro de Estudos Brasileiro no YouTube. Vamos continuar o papo aqui com o Luiz Fernando. Queria dizer que a Ana Cláudia Guerreiro está aqui conosco, estudante de arquitetura. Nos dá muito alegria a sua presença aqui, Ana. Muito obrigado. Claro que o Chibiu nós vamos agradecer milhões de vezes ainda. Eu tinha deixado uma pergunta no ar sobre a dificuldades e facilidades em trabalhar com o setor privado e o setor público, Luiz Fernando. Você tem uma larga experiência nos dois lados. Na realidade, o que acontece? O setor público ele tem muita dificuldade de implementar os projetos. Vários projetos que foram feitos, não só por mim, mas outros arquitetos em outros lugares, que não vão para frente. Não vão para frente, por conta de gestão propriamente. Mas você tem alguns que diferenciam dos outros. Podemos começar pelo Pedro Ludovico, Juscelino Kubitschek, o Siqueira Campos, o Índias Thiaga. Eram pessoas que tinham uma visão clara e implementaram projetos interessantes na cidade. Quer dizer, e se você pegar no Rio de Janeiro, Pereira Passos, depois o prefeito que fez trabalhos extraordinários no Rio de Janeiro, né, que hoje não se faz mais. Né? O último trabalho do Rio de Janeiro, do ponto de vista político, foi do prefeito, que era arquiteto, que fez o Rio Cidade, um projeto extraordinário. Por isso que eu falo que o Rio de Janeiro tem tradição de desenho, tem o Rio Cidade, depois fez o Favela Bairro. São projetos extraordinários no Rio de Janeiro de desenho urbano. De desenho urbano. De desenho urbano. O que acontece? Há outros prefeitos, por exemplo, vamos pegar o Íris. O Íris tem uma força, uma intenção, né? Mas ele não acredita muito no urbanismo. Ele acredita naquela obra que alguém falou para ele, que ele vai fazendo aquilo e que não tem nada a ver com a cidade. Não tem uma ideia da cidade. Da cidade. Tem a ideia da obra em si. Então, você tem... tem outros prefeitos que não querem saber nada. Então, histórica. O empresário, né? Um pouco da questão do empresário é que na minha história de fazer projetos empresários, o que eu estou vendo? Eu não sei se é por questões de economia, de custos de implementação, dessas coisas todas, que está desvalorizando os projetos urbanísticos e os projetos arquitetônicos. Eles não dão muito. O mercado é tão consumidor
que eles simplesmente não dão bola mais para as questões dos espaços públicos. A minha conclusão é que é uma questão cultural. É uma questão cultural. É o Brasil que está numa encruzilhada. Eu A minha concordo com você. a minha esperança, Luiz Fernando, é que nós sabemos que com o uso da terra, com as várias civilizações, as várias gerações, algumas coisas vão sendo enterradas. Então, por exemplo, na Itália, onde você abre um buraco, você vai encontrar alguma coisa. Alguma ruína, alguma cidade antiga, alguma coisa que já está soterrada. E na Itália, possivelmente, eles estão na 7ª camada, quer dizer, possivelmente 7 cidades, uma por cima da outra. A minha esperança é que talvez no Brasil, isso que nós temos hoje, que está muito feio, as cidades brasileiras muito feias, é que depois venham novas cidades e essas vão ficar enterradas, porque não sei se tem como equalizar e resolver as cidades do ponto que elas estão. Uma cidade como Goiânia, do tamanho que ela está, com o acesso. Isso é interessante do ponto de vista das pessoas. Eu moro aqui na região do campus Samambaia. Nós procuramos viver por aqui, porque o trânsito é impossível em determinados horários. Isso está acontecendo, me parece que pelo mundo nas grandes cidades. As pessoas estão tentando, para quem pode, morar perto do trabalho e aí ter os serviços perto do trabalho. Mas, ok, isso é uma solução para sobreviver, mas não é aquela solução de comunidade, de convivência social, de encontrar o outro e trocar ideias e fazer projetos juntos. As pessoas fazem projetos quando se encontram, quando os diferentes se encontram, como aqui nessa mesa aqui, a gente conversando, a gente pode Anselmo, não, ter um projeto. Isso, mas me parece que nós estamos perdendo isso. se a gente pegar a história da humanidade, então, essa coisa de cidades, você falou 1,5 milhão em Goiânia hoje, a primeira cidade a ter 1 milhão de habitantes na era contemporânea foi Londres, né? Tem quantos anos? 100 e poucos anos. Antes disso, assim, 99% da nossa história foi em cidades ali onde se conhecia todo mundo, você fazia tudo a pé, se relacionava. Nós, seres humanos, nós somos mais adequado àquela cidade pequena na escala humana ou essa megalópole hoje de 22 milhões como São Paulo, 40? Isso não é mais cidade, né? Não tem mais essa coisa. Você não encontra mais as pessoas numa megalópole. Essa aqui que é a questão. Mas sabe o que vai acontecendo? É que você vai criando esses espaços vitais dentro da cidade, como você falou. Você vai viver aqui. Você faz parte da comunidade, mas a sua comunidade de convivência é essa aqui. E está se criando várias comunidades de convivência que eu chamo de pequenas cidades dentro da cidade. É isso. O bairro. Não, é mais do que um bairro. Porque tem os serviços todos, você se organiza ali. Então, esses lugares precisam ser completos. O que eu estou dizendo de ser completo? Você falou aí, ter o serviço, ter o comércio, ter as escolas. A criança pode atravessar a rua e ir para a escola, uma escola boa. Eu nunca estudei em escola particular, eu fui do grupo modelo a ONB sem nunca pagar a escola. Meu pai nunca pagou a escola para mim. Olha que coisa extraordinária. Né? Então, mas na prática, o que acontece hoje em Goiânia? Vamos falar de classe média, assim, classe média alta. Mora num condomínio fechado fora da cidade, de manhã cedo leva ali 15, 20 quilômetros o filho para a escola particular, geralmente no setor bueno, e quer dizer, não, mas aí o contrário disso que nós sim, mas daí esse pai vai para o trabalho, essa mãe vai para o trabalho também, depois tem que pegar o filho de volta. Sim, mas isso é uma realidade. A outra é das pessoas tentando se organizar dentro do bairro. Isso tá. Eu nessa conversa com o Horácio aqui,
a gente não vê, não percebe isso em Goiânia, mas tem um largo uso de bicicleta de operário. De operário. Operário, eu falei, mas como é que o trabalhador que mora no bairro, não sei o quê, ele chega no trabalho? A pé ou de bicicleta? As linhas de ônibus, a prefeitura não tem isso medido, pesquisado para saber o ônibus tem que sair de bairro X para ir para onde. Não sabe para onde esse trabalhador vai. Não tem plano de origem e destino. Não tem. Eles não sabem da origem, não sabem do destino. E aí o trabalhador tem que improvisar. É uma loucura, uma loucura. A cidade, ela vai se organizando, né, e vai se modificando no tempo. Isso, você pega hoje Londres, estão fazendo o projeto das centralidades. Ou seja, eles estão aproveitando os entroncamentos do metrô com os trens regionais. Em cima desse, uma rede são 42 centralidades que estão sendo feitas em Londres, né? Porque antes eles faziam as cidades novas. A Inglaterra fez 29 cidades novas para servir de, eles chamam de overspill, quer dizer, não deixar a população crescer mais, a população que crescer vai para essas cidades. Tá? Uhum. Não deu certo, porque o raciocínio é que o cara ia trabalhar lá e não sei o quê, e ele acabou mudando para lá, mas pegando um trem para ir trabalhar em Londres, porque o trabalho está em Londres. Está em Londres. Né? Uhum. Então, essas centralidades, eles estão tentando criar, né, os lugares onde as pessoas... Aí tem restaurantes, tem centros culturais, né? Tudo acontece dentro dessa centralidade ali. Teatros, coisas muito interessantes. Né? Então, o que eu falo para vocês é que não adianta você pegar o papel e dizer aqui vai ser uma centralidade, mancha, vai ter índice 2, não acontece nada. Né? Se você não desenhar aquilo, não acontece absolutamente nada. Não, aqui mesmo onde a gente está, no campus, nós estamos aqui há quase 30 anos, né? Não tinha onde comer aqui. Não. 30 anos atrás. Hoje tem restaurantes, bares bons. De vários níveis aqui. Então você consegue viver aqui nos bairros vizinhos sem precisar ir na cidade. A gente podia dizer que aqui é uma centralidade, né? Como universidade ao lado. Sim, mas é verdade isso, mas foi espontâneo. Sim, foi espontâneo, mas o acesso continua difícil para quem não tem o carro próprio. Então é o ônibus tem problemas, a linha de ônibus. E qual é o outro acesso? De bicicleta tem um projeto, talvez você tenha conhecimento, mas tem um projeto muito antigo, que é sempre renovado. Agora, de novo, esse prefeito também fez uma parceria com a universidade para criar uma ciclovia. Não sei se do setor universitário, me parece do setor universitário até aqui. Mas essa ideia já vem sendo protelada há muito tempo. Mas então, aqui é uma centralidade, sem dúvida, mas sem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a mobilidade, a possibilidade de você ir para um outro lugar e não de carro. Eu dirijo, mas eu não dirijo mal, eu gostaria de não dirigir. Morando aqui, não tem como eu não dirigir. Eu tenho que dirigir. Eu gostaria de não dirigir. Não tenho essa opção. Eu vim contando uma história para o Volney sobre o streetcar, que foi implantado aqui, que era uma ideia extraordinária. Eu, como tinha tido alguns trabalhos com o Jaime Lerner, veio para cá o Tasso Taniguchi, que foi prefeito de Curitiba depois do Jaime Lerner. Uhum. E o Tasso veio fazer uma visita aqui em Goiânia, talvez e me ligou, queria dar uma volta na cidade para entender do projeto que eles fizeram na Avenida Anhanguera. E aí ele viu o streetcar. Né? Ele me perguntou, o que é isso aí? Eu falei, isso aí é um ônibus, ar-condicionado, que as pessoas podem usar e parece que, de certa forma, vai ser muito interessante para a cidade. Eu falei, não vai dar certo. Você lembra que ele nasceu para concorrer com a perua. Isso. Por que não vai dar certo? Ele falou, ela não tem prioridade no trânsito.
Então o cara não vai largar o carro dele para andar no ônibus que vai fazer a mesma coisa que faz O ônibus mesmo. Que também Então, não chega. Mas não deu certo. Assim, deu certo. 1 minuto o cara matou a charada do negócio. Então, as pessoas têm que entender, e aí eu chego, que a prioridade é o transporte, é a bicicleta, é a mobilidade. Não tem jeito. O carro, você está lá dentro, ar-condicionado, escutando rádio, escutando notícia. Pô, e o cara no ônibus está sacolejando, está lá batendo. Essa é a prioridade. Então, o quê? O passeio bem feito para o cara andar, a ciclovia segura, o trem, o ônibus. Talvez em Goiânia você não tenha uma quadra que você consiga caminhar. Não tem. Uma calçada decente. No centro tem. As antigas. Porque eles fizeram assim. Lá tinha essa preocupação de fazer o grande. Alinhado com a rua. Essa é a questão. Cadê a prefeitura? Cadê a prefeitura que não fiscaliza? Olha, o espaço público. Não, mas você falando aí, Anselmo, do campus, a grande ironia aqui, num dado momento, pouco tempo atrás, a universidade resolveu criar um polo em Aparecida, porque, né? Aí foi criado lá, está lá hoje o polo, que tem as engenharias. E, ironia, 99% dos alunos são de Goiânia e sofrem com 40 quilômetros, trânsito de mais de 1 hora para chegar lá, e o povo de Aparecida não acessa. Mas é isso. Essa coisa, né, não é fácil também, porque quando a cidade espalha desorganizadamente, sem um sistema viário, sem um pensamento. Sem um pensamento. Eu acho que essa é a palavra. Não tem jeito. Não resolve nunca. Essa coisa vai... Né, só crescendo desorganizado, e deixa ficar mais difícil. Mas então, vou fazer uma outra provocação aqui. Você citou o Lerner, e eu sei que ele, não sei se o Taniguchi também, eles têm a ver com a nossa Avenida Anhanguera. Tem. Eu sou de antes daquela intervenção que colocou, aquela coisa que... O eixo. A Anhanguera era uma coisa também habitável. Tinha as fontes do paladar, tinha os cinemas na Anhanguera. A Anhanguera... Fonte Express. Como é que é isso? Eu vou te dizer. Isso eu conheço bastante cidades pelo mundo, mas eu não conheço uma intervenção como essa que foi feita na nossa Anhanguera, que é a artéria principal da cidade. Foi a municipalidade abriu mão para se tornar um corredor. Bom, se você olhar Curitiba, tem vários desses eixos e nada igual a esse nosso. Nada igual a esse nosso. Esse não foi desenhado por Jean Milena. Jean Milena disse que ali precisava fazer um eixo. Olha só. Foi desenhado aqui. Tá? Aquela coisa é eu diria, uma coisa horrorosa. Horrorosa. E não precisava ser daquele jeito. Aí vem aquela visão do transporteiro. Quer dizer, a cidade não existe. A mesma coisa está acontecendo com o BRT. É um projeto, do ponto de vista urbanístico, péssimo. Do ponto de vista da mobilidade, ótimo. Mas do ponto de vista... E aí? Isso eu diria, né, que está se fazendo uma cicatriz dentro da cidade, sem um desenho apropriado. Você anda naquilo ali, do ponto de vista de desenho, é um horror. Agora, vai funcionar? Tem um urbanista que o Manuel Balbino estava conversando com ele sobre o bom e o ruim. Tá? Que é professor da Universidade da USP, eu me esqueci o nome, Paulo Mendes da Rocha, famoso. Né? O Manuel, que é um arquiteto nosso, estava conversando com ele e falou assim, vem aqui, quero te mostrar um negócio aqui. Né? Aí ele chegou lá no viaduto da São João, você está vendo aquilo ali? Funciona, mas não é bom. Mas não é bom. Tá aí.
É isso, perfeito. Fabuloso. Não é? Fabuloso. Mas, Luiz Fernando, eu queria ter esperança. Você acha que se algum dia nós tivéssemos governantes com uma certa clarividência, com visão de cidade, seria possível recuperar, por exemplo, uma avenida em Anhanguera? Seria possível. É possível, quer dizer, possível. Existem soluções. Claro que é possível. Tem tantos lugares que recuperam avenidas inteiras. Você não vê lá na Coreia, eles tamponaram um córrego, um rio que atravessava a cidade, depois fizeram um viaduto por cima, eles derrubaram tudo aquilo ali, abriram o rio, fizeram um parque extraordinário. Está acontecendo em Milão, com o projeto do Da Vinci, Leonardo da Vinci, Naville. Pois é. Eles soterraram... No Rio de Janeiro agora, soterraram aquele viaduto. No Rio. Criou outra paisagem no Rio. Com desenho é possível. De novo, então, uma outra pergunta, mesmo nível de provocação. E o nosso córrego Botafogo, que foi feito também aquela... Também tem jeito. Teria como? Tem muito jeito. Meu Deus. Teve uma aluna da Escola de Arquitetura da PUC que fez um trabalho extraordinário desse que você está falando aí, como teste de formação dela. Né? Hoje o projeto dela foi tão bom, ela também trabalhou comigo, hoje ela é diretora de desenho urbano de um grande escritório de arquitetura na Holanda. Essa menina tem um trabalho sobre o córrego Botafogo? Botafogo. Formação da PUC. Que ela trabalho de TCC. Da UFG ou da PUC? Da PUC. Da PUC. Da PUC. Fantástico. Então temos esperança? Não, temos esperança. Nós terminamos com... Tem esperança. O Rio de Janeiro estava basicamente... redesenharam o Rio de Janeiro, fizeram o desenho. Ele é tudo para melhorar a qualidade. E desenho tem a ver com beleza. Nós perdemos o senso da beleza. Olha, só para ter uma noção, eu levei uns arquitetos franceses para ver o Ministério de Educação lá no Rio de Janeiro, aquele projeto que era Capanema, né? Uma coisa assim. Isso, o Capanema. Palácio Capanema. Exato. Eles ficaram maravilhados com aquele projeto. Aquela coisa que flui por baixo, aquela dimensão. Né? Quer dizer, aquilo não é um projeto de arquitetura, aquilo é um projeto urbano que usa a arquitetura no processo de ocupação da cidade com qualidade. Me parece que o que nós tiramos aqui hoje é que nós temos que, nós, sociedade, nos organizarmos para termos bons dirigentes. Quer dizer, essa discussão sobre a cidade, nós temos que ter candidatos que pensem a cidade. Nós temos que colocar isso com beleza e senso estético. Sim. Chibio, você poderia citar hoje em Goiânia 2, 3 intervenções nesse sentido assim, só para a gente terminar, que você acha positivas, que aliam arquitetura, desenho, cidade? Ou a gente não tem nada disso? Não temos? Não. Fala isso não, Chibio. Não. Nem forçando a barra um pouquinho? Não, na realidade... Esses grandes projetos aí, Orion, o outro lá... Não, eu acho que o Macambira de Cruz é um projeto excelente. Tá? No centro da cidade, eu até participei, que é o projeto da Praça Cívica. A gente conseguiu tirar o automóvel, que era uma coisa fundamental. Mas a Praça Cívica precisava, como era do projeto, utilizar aqueles edifícios lá como um apoio cultural à praça. Porque senão hoje a praça está deteriorando, está acabando. Mas domingo tem tido muita frequência lá. Tem, mas está acabando. Você vai lá, os automóveis estão lá dentro, estão caminhão. Aconteceu alguma coisa antes dessa intervenção que está sendo feita no trânsito, que depois disso já tem muito tempo. Então tem essas coisas que... Então, tirando a Praça Cívica e o Macambira, não tem mais nada positivo. O que eu acredito que nós não aprendemos ainda com Atílio, não. Tá? Mas vamos cultuar a esperança, então. Pelo menos isso. Vamos terminar, então?
Vamos. Luiz Fernando, muito obrigado. Você viu que nós fizemos um bloco a mais, já estourando o tempo do bloco a mais e o assunto. Eu teria muitas outras questões aqui para a gente. É porque cidade, né? Cidade está ligado diretamente à nossa vida, ao dia a dia. É isso. Mas ter uma pessoa esclarecida como você aqui, quer dizer, já é um ganho enorme para a cidade. Nós temos que começar a ver, eu uso muito uma terminologia que hoje se usa pouco, mas na minha época de formação era muito usada. A gente falava de quadros. Uma cidade, uma sociedade, uma comunidade, quando forma um quadro é caro. Para uma pessoa chegar ao seu nível de formação, tem muito investimento público. Quer dizer, aí é o momento de o público, a municipalidade, pedir de volta a contribuição. Quer dizer, nós estamos pedindo, né? Então, não, mas de fato, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que identificar os quadros e depois pedir a colaboração dos quadros, porque os quadros são investimentos. Sim. Um investimento é o que mais uma sociedade pode criar de elevado, são os seus quadros, que é você chegar num nível que você pode ter ideias e contribuir com o debate público. Eu ainda tenho um minutinho. Pode, nós estamos aqui, agora nós estamos mandando. O que acontece? O seu ponto que você está falando aí. A obra do Paulo Mendes da Rocha, que é a rodoviária. Vale a pena a gente ficar um pouquinho mais para ouvir isso. A rodoviária, né? E o Jockey Club. E a casa que ele fez para o pessoal, o pai dos meninos daquela empresa. Eu me esqueci agora. Mas não importa. O que acontece, né, com a rodoviária? Quando o Paulo Mendes da Rocha foi receber o prêmio, que eu fui com ele, na Inglaterra, ele disse que a cidade... Ele estava ganhando aquele prêmio por causa de Goiânia, por causa dos projetos que ele fez em Goiânia. Olha aqui, que coisa interessante. Tá? Eu até mandei uma mensagem para o João, e o João colocou isso no jornal. Mas o que nós fizemos com esses edifícios? Nós fizemos com isso. A rodoviária é um horror, É um horror de qualquer ponto de vista. Como shopping, como rodoviária, como qualquer coisa. Um horror. Como é que pode fazer com um edifício daquele? Né? E o Jockey está abandonado. O Jockey está abandonado. São duas obras extraordinárias. Né? Vem professores. E ainda, eu me esqueci, o Serra Dourada. Né? Claro que é outro grande projeto dele. Ele fala disso. Verdade. Então, qual que é a minha mensagem? Eu vou deixar isso, por favor. Dar uma mensagem para você. Que os jovens arquitetos comecem a olhar para a cidade. Essa é a questão. Isso. Porque esse é o ponto fundamental. Se os jovens arquitetos não olharem para a cidade, ela vai morrer. Vamos terminar com isso. Muito obrigado, Paulo Fernando Cruvinel Teixeira. Fizemos história. Estamos fazendo história. Muito obrigado.